Vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise mergulha nas engrenagens ocultas do nosso dia a dia, guiada por um texto profundamente revelador do professor Jorge Grespan sobre as teorias de Karl Marx. A ideia aqui é ir bem além daquele básico que a gente já conhece e realmente destrinchar as ilusões sistêmicas do capitalismo. Vamos pegar esses conceitos mais densos e transformar tudo numa estrutura clara para entender como o dinheiro e o capital organizam o mundo moderno de maneiras que, na maioria das vezes, passam totalmente despercebidas. Sabe quando a gente liga o noticiário e escuta o âncora falando com toda a seriedade que o mercado amanheceu nervoso com a notícia ou o mercado está mais calmo hoje? Pois é algo tão comum que a gente nem questiona. Mas parando para pensar, o que isso realmente significa? Como é que chegamos ao ponto de falar sobre economia como se ela fosse uma entidade viva, que respira, tem sentimentos e aparentemente sofre de ansiedade? O texto usa exatamente essa metáfora do nosso cotidiano como um gancho brilhante para apresentar um fenômeno muito complexo, o processo de denegar o controle de toda a nossa sociedade a coisas inanimadas. Então, vamos para a parte 1. Afinal, o que é o fetichismo e como funcionam esses mecanismos do capital? O texto de Grespan é muito cirúrgico aqui, porque ele tira qualquer sentido mágico ou místico da palavra fetichismo e a coloca como uma engrenagem super prática das relações de produção. O ponto central é que o fetichismo não é uma crença religiosa, nem uma simples falha na nossa percepção. É um mecanismo real, é quando as proporções e as dinâmicas de troca parecem ser qualidades naturais das próprias coisas. Em outras palavras, a gente projeta nos objetos características que, na verdade, pertencem às relações sociais entre seres humanos. Essa rotina de troca fica tão enraizada que acaba parecendo uma lei da física, algo eterno e inquestionável, mascarando o fato de que, no fim das contas, tudo isso é uma criação histórica da nossa sociedade. E a inversão de realidade que a obra descreve é fascinante. O autor aponta para um movimento duplo. De um lado, as relações entre as pessoas acabam sendo coisificadas. Isso significa que as relações sociais não parecem mais laços entre indivíduos, mas sim conexões entre coisas, mediadas inteiramente pela compra e venda. Do outro lado, e aqui está o grande truque, as próprias coisas ganham qualidades subjetivas. O inanimado ganha vida. É por isso que o tal mercado nervoso faz tanto sentido na nossa cabeça. Na prática, os seres humanos agem como objetos comandados por forças económicas, enquanto as mercadorias agem como sujeitos com vontades próprias. Loucura, não é? E isso puxa uma citação clássica de O Capital, que é muito bem destacada na nossa fonte. Eles não sabem disso, mas o fazem. Uma frase simples, mas que mostra que essa ilusão do fetichismo não é um simples mal-entendido que desaparece se alguém vier explicar como as coisas funcionam. É um mecanismo inconsciente, só que extremamente real e que pauta o comportamento humano. Não precisa que quem produz ou quem consome entenda a fundo o mercado. O sistema inteiro se organiza passando o bastão para as coisas para que elas estruturem a vida em sociedade, não importa o que as pessoas pensem individualmente. O que nos leva à parte 2. O poder do dinheiro como o equivalente geral de tudo isso. A análise avança para mostrar como o dinheiro atua como o equivalente geral de todas as mercadorias. E olha só essa formulação. O indivíduo carrega no bolso o seu próprio poder social e a sua conexão com a sociedade. O argumento é extremamente lógico. Se alguém tem dinheiro, essa pessoa pode comandar o trabalho de outras e acessar o que o mundo produziu. O fetiche atinge um nível absurdo aqui, porque todas aquelas relações super complexas de trabalho e troca do planeta inteiro são comprimidas e transferidas para a matéria do dinheiro. O seu poder na sociedade é literalmente terceirizado para um objeto na sua carteira. E se a gente olhar para a evolução histórica disso, é bem interessante. No começo, o dinheiro precisava de um corpo físico valioso, como o ouro ou a prata. Com o tempo, evoluiu para o papel moeda, apenas representando esse valor, até chegar aos cartões magnéticos e ao dinheiro digital que a gente usa hoje. Segundo a leitura do texto, ao perder aquele peso físico do ouro, o dinheiro não ficou mais fraco. Muito pelo contrário, o poder social dele ficou ainda mais forte, porque o seu caráter abstrato e universal explodiu. As redes de crédito e os pagamentos virtuais só multiplicaram essa aparência de que é o dinheiro por si só que faz o mundo girar. Então, a grande conclusão desse segmento revela o truque final da ilusão monetária. A matéria física, seja uma pepita de ouro, uma nota amassada ou um simples chip num pedaço de plástico, parece ter uma aura, um poder próprio.
Mas o texto ressalta que essa força emana única e exclusivamente da sua função social. O dinheiro é só um meio que a humanidade inventou para equalizar e conectar todos os trabalhos independentes por aí. Aquele poder imenso que a gente sente que existe no cartão de crédito é, na realidade, a força coletiva das relações sociais condensada ali dentro. Parte 3. O fetiche do capital. Vamos dar um passo além das simples trocas. A grande sacada do texto nessa etapa é expor uma confusão muito comum entre economistas clássicos, segundo Marx. Trata-se da ilusão suprema, a premissa falsa de que o capital, seja em formato de máquina ou de conta bancária, consegue criar valor por conta própria, como num passe de mágica. O autor argumenta que o capital não cria valor nenhum, porque ele, por definição, já é um valor acumulado do passado. Na sua essência, o capital é uma relação social que se apropria da força de trabalho. O valor real, genuíno, só nasce do trabalho humano vivo. Mas o fetichismo é tão forte que faz a gente olhar para um investimento e achar que a riqueza simplesmente brotou dele. Para entender como essa ilusão foi ganhando força ao longo do tempo, o texto descreve 3 fases históricas de como o capital foi subordinando o trabalho humano. Primeiro veio a cooperação, que era só o capital reunindo pessoas num mesmo espaço físico para potencializar o esforço conjunto. Depois, a divisão do trabalho, onde as tarefas foram quebradas em partes bem pequenas para acelerar a produtividade. E, por fim, a grande indústria, o sistema de fábricas com maquinário pesado. A cada um desses passos, a ilusão só cresce. Fica parecendo que a explosão de produção veio do próprio capital, quando de fato veio de uma reorganização muito inteligente do esforço humano. E é exatamente nessa fase da grande indústria que surge um conceito crucial: o autômato. O mais incrível é que Marx já usava essa palavra muito antes de alguém sequer imaginar a robótica moderna. A mudança de paradigma aqui é brutal. No trabalho artesanal, o artesão domina e usa a ferramenta. Mas, na fábrica, a ferramenta é engolida pela máquina e é o ser humano que passa a servir ao maquinário. O controle sobre o ritmo e o processo de produção sai das mãos de quem trabalha e vai para o equipamento. É o deslocamento definitivo e total das qualidades humanas para as coisas. Parte 4. Trabalho vivo, trabalho morto e a verdadeira dinâmica da criação de valor. Existe uma dicotomia genial na análise do autor, separando o trabalho vivo do trabalho morto. Isso é a chave para entender como o valor se move. Pense no seguinte: todas as máquinas, a matéria-prima, a infraestrutura, tudo isso é trabalho morto. É o suor do passado, que já foi gasto e agora está cristalizado ali, na forma de metal e concreto. Do outro lado, existe o trabalho vivo, que é a energia da atividade humana fluindo no presente. O argumento central é que a máquina, não importa o quão moderna seja, não consegue criar valor novo. Ela só consegue repassar para o produto final o valor que já custou para ser feita. E ela só faz isso se for consumida e ativada pela energia vital de quem está trabalhando agora. E é isso que desemboca numa das metáforas mais provocativas e visuais da obra: o vampiro. A análise apresenta de forma objetiva essa alegoria para demonstrar uma dependência absoluta. O capital, materializado num monte de máquinas, é completamente inerte. Está literalmente morto. A única maneira dele ganhar vida e se multiplicar é sugando a energia produtiva das pessoas que estão ali ativamente trabalhando. Sem o sangue desse trabalho vivo, o vampiro do capital, ou do trabalho morto, simplesmente não consegue existir. Finalmente, chegamos à parte 5, a autonegação do sistema e a sua maior contradição estrutural. Este é o pico do fetichismo. O texto mostra que houve uma inversão quase de ponta cabeça no mundo. A lógica diria que o trabalho humano, sendo a força criadora e ativa, deveria ser o sujeito da história. Mas, na prática, ele é rebaixado a um mero objeto, um custo numa planilha de Excel. Enquanto isso, o capital, que deveria ser só um instrumento ou meio de produção, usurpa esse papel e vira o sujeito supremo. É ele quem comanda, organiza e dita as regras do jogo. O criador acaba inteiramente dominado pela própria criatura. Mas é justamente nessa usurpação que mora um problema estrutural gigante. Acompanhe a lógica passo a passo com o autor. Movido por uma busca implacável por eficiência e lucro, o capital tem a tendência de investir sem parar em tecnologia, trocando seres humanos por processos automatizados.
Só que, espera aí. Se a teoria diz que apenas o trabalho vivo é capaz de gerar o valor novo, que é a própria seiva do sistema, o que acontece quando o capital expulsa cada vez mais o trabalho humano? Ele acaba destruindo a sua própria fonte de energia. É uma corrida acelerada rumo a um precipício lógico. E o ponto alto do texto de Grespan é enfatizar que isso não é um julgamento moral. Não se trata de dizer se o capital é bom ou mau. A análise é puramente estrutural. A exclusão do trabalho humano, em nome dessa automação constante, atua como uma força objetiva que corrói o sistema de dentro para fora. O próprio capital cria mecanismos que negam a única coisa que o sustenta. É por causa desse emaranhado de engrenagens contraditórias que o sistema caminha, de forma quase mecânica, para a sua própria autonegação. Para amarrar toda essa nossa exploração, fica aqui uma provocação para continuarmos pensando. Quando Marx falava de autômatos, lá no século XIX, ele estava olhando para teares mecânicos e máquinas a vapor primitivas. Hoje, a gente vive numa realidade bombardeada por inteligência artificial generativa, robótica de ponta e algoritmos que fazem tarefas numa velocidade assombrosa. Olhando para todo esse poder, a grande pergunta é: até que ponto essa velha tensão entre o trabalho vivo e as ferramentas tecnológicas ainda dita as regras, as crises e o futuro do nosso mundo hoje? É uma lente incrível que nos convida a parar de ver a economia como uma força da natureza e começar a entendê-la como uma construção humana que a gente pode e deve questionar a fundo. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.